Bom dia a todos. É uma alegria muito grande, como sempre, estar conversando com os amigos, ainda que seja, né, com recursos da internet, mas de qualquer forma a alegria permanece sempre num crescendo. Então, no dia de hoje, nós vamos conversar um pouco, né, mais sobre essa excepcional doutrina que nós conhecemos, que todos nós conhecemos, nos aproximamos e que nos encanta, que nos esclarece cada vez mais, né? A cada momento de estudo descobrimos um ângulo que antes não havíamos percebido, né? Nesse imenso, nessa imensa fonte, né, de conhecimentos que nos oferece a doutrina espírita. Então, nesta manhã, muito agradável, né, nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns temas que essa doutrina muito bem nos esclarece. Antes, porém, vamos nos sintonizando, né, com esse propósito, que é o propósito da busca pelo conhecimento. E a palestra, né, a conversação, né, digamos assim, na casa espírita, ela é rica, né, em nos oferecer essas oportunidades de aprendizado. Nós conversaremos hoje sobre um tema aparentemente simples, mas de uma complexidade, de uma grandeza sem tamanho, que é justamente a prédica, né, de Cristo, no sentido de que nós todos devemos buscar primeiramente e imprescindivelmente o reino de Deus. É sobre esse tema que nós conversaremos, né, no dia de hoje. Muito bem, então vamos elevando o nosso pensamento, sintonizando, como disse, com esse propósito. Pensamentos serenos, buscando tanto quanto possível a elevação necessária, a elevação vibracional necessária, para que nós possamos, então, nos harmonizar, nos sintonizar com a espiritualidade, com os mentores da nossa casa espírita, que todos nós, neste momento, devemos visitar em pensamento, fortalecendo-nos, recolhendo dessa imagem a necessária clareza para os estudos desta manhã. Então, com o pensamento elevado, sintonizado, agradeçamos a Deus, nosso Criador, agradeçamos a Jesus, o nosso querido escultor de almas, agradeçamos também aos mentores da nossa casa espírita, aos nossos mentores em particular, e desde já pedindo a bênção sobre nós, sobre nossos lares, nossa cidade, nosso país, enfim, a bênção que seja derramada sobre todo o nosso planeta. Essa bênção saturada da luz, do conhecimento, da compreensão, enfim, do amor maior. Que assim seja. Bem, como eu disse, é um tema aparentemente simples, né? Buscai
em primeiro lugar o reino de Deus. Está lá em Mateus, né? Principalmente em Mateus 6,33, né? Capítulo 6, versículo 33. Só um parêntese antes, para que nós reflitamos. Vou deixar como reflexão para todos nós, né? A importância de nós construirmos esse conhecimento interior. Justamente sobre a palestra, né, ou as palestras que ocorrem nas casas espíritas, né? A palestra na casa espírita, ela não tem por fim ensinar. A finalidade não é ensinar, porque nada se ensina, né? Eu costumo dizer que nada se ensina, mas tudo se aprende, né? Porque o conhecimento é algo que exige uma atividade daquele que se propõe a aprender. Por isso que nada se ensina, mas tudo se aprende, né? Existe um momento certo, adequado para se aprender. Então, as palestras, né, que ocorrem na casa espírita, ela não tem por fim, por finalidade ensinar. O seu propósito maior é de transmitir ensinamentos. É muito diferente, né? Ela transmite, né? Pelas palestras são transmitidos ensinamentos maiores, né? Sobretudo aqueles provenientes de espíritos superiores, né? Da espiritualidade maior. As palestras, então, acima de tudo, elas representam um fraternal e impostergável, essa é a palavra, impostergável convite à reflexão, à nossa reflexão. Ao ouvi-las, né, as palestras, todos vamos consolidando a pouco e pouco ensejos, né, motivos para a construção do próprio aprendizado, enriquecendo dessa forma o patrimônio do espírito com conhecimentos sobre a verdade que liberta. Olha que maravilhoso, né? É uma construção própria. Não recebemos nada pronto. Nós a construímos, né? E não há maior consolo e segurança. Prestemos atenção, não há maior consolo e segurança do que acender na própria alma o lume do saber que a todos nos aproxima do Criador. Olha que bonito, né? Então, esse conhecimento gera o aprendizado, que gera como consequência, né, um consolo infindo, indizível, inefável em nós, e ao mesmo tempo a firme, né, segurança, porque estará então sendo acesa na própria alma a luz do conhecimento, né, que nos aproxima do nosso Criador. Então fica aí a reflexão sobre as palestras na casa espírita. Falar do reino de Deus é falar basicamente, né, sobre as bem-aventuranças anunciadas por Jesus à humanidade e que também consta do Evangelho de Mateus no capítulo anterior, né, no capítulo 5, e que nos versículos 3 a 12, principalmente. Então, falar do reino de Deus é, sobretudo, falar das bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças, elas são próprias, são inerentes, são íncitas, né, intrínsecas ao reino de Deus, que cabe a todos nós construir também, como nós veremos aí no decorrer da exposição. Para isso, né, é preciso, para conhecermos o reino de Deus, é necessário que nós alimentemos em nós a fé, né? A fé não como uma simples crença, mas a fé como uma confiança inamovível, né, dentro de nós, uma confiança no Criador, uma confiança depois em nós mesmos, né, com humildade sempre, e aí
essa fé, ela certamente nos abrirá o caminho para conhecer e, ao mesmo tempo, se sentir refeito dentro disso que nós vamos ver sobre o reino de Deus. Então, mantenhamos-nos na fé do Cristo, né? Deus a tudo provê, o próprio Cristo, né? O próprio Jesus já nos ensinava isso, né? Deus a tudo provê. E conforme a passagem bíblica, né, que está em Mateus também, um pouco antes desse versículo que nós estudamos sobre o reino de Deus, mas lá está escrito também que desde as ervas do campo, né, desde as ervas do campo, cuja existência é por demais efêmera, Deus as veste com delicadeza e esmero. Não obstante, essas mesmas plantas, as mesmas ervas, né, não obstante secarem em breve tempo, sob o calor do sol ou após serem lançadas ao fogo. É o que está lá, né? Assim, tanto mais provê ao homem. Se ele provê a erva, né, que vai secar, né, lançada ao fogo, tanto mais provê ao homem, criado à sua imagem e semelhança, de essência imortal, destinado, né, o homem a ser também um Deus dentro de uma perfeição relativa que lhe é própria, né? Toda a criação material, embora de caráter evanescente, né, fugidio, fugaz, né, toda essa criação material que um dia desaparece, ela é impermanente, né, toda essa criação serve fielmente ao propósito divino. Nada é criado ao acaso e sem propósito, né? Mesmo essa criação efêmera. Conscientize-se, pois, o homem, né? Conscientizemos nós todos sobre sua importância no concerto cósmico, né? A nossa importância, para que não dilua, né? Para que nós não diluamos nossa vida em preocupações e ocupações eminentemente materiais. Talvez seja o que mais nós façamos, né, no presente momento, né, diluir a nossa vida em ocupações e preocupações de cunho material, né, mundanas. Mas conscientize-se o homem e permaneça, né, sendo consumido pelo fogo da ignorância e do sofrimento, ou seja, fixar-se, ocupar-se, preocupar-se com a matéria, tal como as ervas daninhas, né, é consumir-se, né? Nós nos consumimos nesse mesmo fogo da ignorância e do sofrimento. A fé trazida-nos por Jesus, ela sustenta, olha que interessante o que eu vou dizer, ela sustenta e sacraliza aquele que já a compreende e experimenta. Ela sustenta e sacraliza aquele, né, que já a compreende. Olha que interessante. Daí nós podemos inferir, né, daí a razão do ensinamento, a importância, né, do ensinamento de Jesus para que o reino de Deus, seja a primeira e a principal busca do homem. Olha que interessante, né? Essa abordagem sobre a providência divina, né? A providência divina que a tudo, né, sustenta, que a tudo atende em suas necessidades essenciais, desde a erva do campo, né? E com muito mais propriedade, o próprio homem, criado à sua imagem e semelhança, né? Então, nós, criaturas, né, de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, não é aconselhável, né, que nós nos preocupemos apenas com as coisas materiais. Não é essa a nossa destinação, né? Ocupando-nos com as coisas materiais, esquecemos-nos, né, por decorrência das coisas do espírito. Ou seja,
é como se nós vivêssemos apenas, né, de sustentar a aparência e não de construir uma essência, né? Por isso que Jesus, né, servindo-se de sua passagem, né, há 2000 anos, nos ensinou firmemente, né, no sentido de que então devêssemos todos buscar primeiramente, prioritariamente, imprescindivelmente, perdoe-me a redundância, né, mas é a força do ensinamento que suscita essa redundância, né, buscássemos então imprescindivelmente o reino de Deus. Porque o próprio Jesus acrescenta todas as demais necessidades materiais do homem serão de alguma maneira atendidas pelo Criador, né? Conforme ele mesmo nos ensinou. Então, a busca, né, pelo reino de Deus deve ser prioritário. E nós vamos entender melhor aqui na sequência, né? Lá em Coríntios, né, Paulo, o apóstolo, no capítulo 15, no versículo 19, sobre esta fé, sobre esta esperança no reino de Deus, essa busca pelo reino de Deus, ele disse assim, né, na sua carta, na sua epístola: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Olha o que Paulo apóstolo, né, em sua primeira epístola aos Coríntios, nos ensina também, né? Embora ele estivesse escrevendo ao povo, né, lá de Corinto, mas isso se aplica indiscutivelmente a todos nós, né? Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Olha que bonito, né? E que advertência profunda, né? E também fraterna de Paulo, o apóstolo. Mas exatamente o que significa reino dos céus, né? Nós sabemos que reino, sob a perspectiva material, né? Reino é um local, né? É um espaço geográfico, né, delimitado, onde alguém, né, o rei ou o imperador, ele exerce a sua autoridade, exerce ali o seu domínio. Aliás, um dos motivos, né, de que Jesus não teria sido aceito, né, por uma boa parte do povo à época era justamente essa, né? Imaginava-se que Jesus, né, era o Salvador, era um rei que então teria ali um reino, né, geograficamente delimitado, né, no qual estivesse, né, um povo eleito por Deus, enfim, tudo isso que nós já sabemos. Mas esse é o conceito puramente material, mas não é esse reino ou desse reino que Jesus, né, nos falava e que primeiramente falou aos apóstolos e que até hoje, né, nos convida a conhecer esse reino, embora toda a nossa refratariedade, né, toda a nosso descuido, né, em ouvir esse chamamento de Deus. Mas, então, reino, materialmente falando, seria isso, mas realmente não é desse reino, né? Até porque no texto original, né, originariamente escrito em grego, né, no grego vigente à época, a palavra reino, segundo historiadores, estava escrito basileia, né, que é um termo grego, né, e esse termo transmite um conceito, não desse que nós acabamos de falar, mas um conceito mais de domínio mesmo, né, um domínio, uma autoridade exercida por alguém, não necessariamente sobre um local geográfico, né? Então é nesse sentido. Então o termo inicial Basileia
já sugeria, né, esse conceito um pouco mais transcendente, né, do reino de Deus. Então, quando Jesus falava do reino, né, ele estava se referindo às condições ou situações em que o domínio de Deus imperaria, né, ou imperava. É nessa situação, né? Não como um rei comum, até então conhecido e concebido, né, pela humanidade material, né, da época e ainda de hoje, né? Mas então, o que é o reino dos céus? Onde está esse reino dos céus, né? Já que no Evangelho Jesus fala-nos, né, pelo Evangelho, que nós devemos o procurar primeiramente. De uma forma bastante ampla, né, de uma forma bastante assim comum, se nós formos pensar em reino de Deus, né, nós podemos pensar que tudo, né, por assim dizer, é o reino de Deus, né, porque Deus criou a tudo, criou todo esse universo manifestado, né, visível e invisível. Então, o reino de Deus seria todo o universo manifestado. Mas é de uma forma talvez mais restritiva que Jesus tenha nos convidado, né, a conhecer e a participar, né, desse reino. Mas Jesus não definiu, né, o que seria, ele não definiu pedagogicamente, né, ou cientificamente o que seria é, esse reino, né, mapeando esse reino para nós. Não, ele fez por comparações, né, ele comparou o reino dos céus, né, até porque nós que já estudamos muito, né, a doutrina espírita, nós sabemos que por maior seja a vontade, né, dos nossos irmãos maiores em nos ensinar, eles apenas nos dão insights, eles nos dão intuição, eles jamais descrevem aquilo que será, né? Ou seja, eles não nos poupam, no bom sentido, de nós mesmos construirmos, né, todo o caminho nosso da evolução. Então somos nós que somos e deveremos ser sempre os artífices, né, da própria estrada evolutiva. Então Jesus, embora claro, né, pudesse fazê-lo, mas não fez. Então ele estabeleceu, ele nos trouxe esse reino por comparações, né, nos deu a conhecer por comparações. Valendo-se de parábolas, né? Então ele comparou o reino de Deus ao semeador, comparou a semente ao grão de mostarda, ele comparou também ao fermento, ao pescador, ao tesouro escondido, etc. Ele fez várias comparações, né, valendo-se de parábolas, para que nós pudéssemos ter uma ideia, né, desse reino dos céus e lutar por ele, né, lutar não fora, mas dentro de nós, né. Não havia então, não havia naquele povo em geral um estágio, né, ou um nível moral e intelectual para que Jesus pudesse explicar, né, realmente o que seria o reino de Deus se não fosse por parábolas, né? Ele o fazia de uma maneira mais aprofundada, né, trazia esses mistérios, mistérios não no sentido de extraordinário, né, mas aquilo que estava oculto, né? Ele trazia de uma forma mais aberta aos próprios discípulos, né? Que tinham um nível de entendimento maior, né? Alguns, aliás, eram bem transcendentes, né? No seu modo de pensar. Por outro lado, se nós estamos falando de um reino que não é material, né? É um reino que mora, que dorme, né, dentro de cada um de nós, né, como que, de um reino infinito, como que vai se traduzir em palavras finitas, né, aquilo que é infinito? Como que você vai restringir, como que restringiríamos, delimitaríamos, né, recortaríamos no tempo algo que é perene, que é eterno, né? Então,
é muito difícil mesmo, né? E também, por outro lado, a própria compreensão tacanha, acanhada, né? Daquela época e ainda de hoje, né? Por isso que Jesus, né, sempre chamava a atenção para um ponto crucial, né, que nós vemos aí em em todo o Evangelho, né? Ele sempre, ao fim da palavra, de uma parábola, né, ele nos alertava, né, para que nós tivéssemos então olhos de ver e ouvidos de ouvir, ou seja, para que nós enxergássemos, né, para que nós ouvíssemos além, né, no fundo mesmo, né, na essência mesma daquilo que ele nos trazia por parábola. É nesse sentido, então, os olhos de ver, né, e os ouvidos de ouvir. Seria então o reino de Deus, o gozo das bem-aventuranças, que o próprio Jesus também nos adiantou no seu evangelho. Se nós formos buscar no evangelista Lucas, né, lá no capítulo 17, no versículo 20, ele escreve, né, o evangelista Lucas, que certa vez, né, está escrito lá assim, certa vez interrogado pelos fariseus, né, Jesus, né, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: não veio o reino de Deus com visível aparência. Então Jesus, nessa ocasião, foi bastante contundente, né? Ou seja, não esperem o reino de Deus que eu anuncio no plano material, né? Como se ele assim dissesse, porque ele não é visível, né, na sua aparência. Então, se não há nele, né, nesse reino anunciado por Jesus, uma visível aparência, seria então algum nível de consciência que Jesus falava? Ou um estado de espírito? Se não há nele visível aparência, seria também então esse reino essencialmente personalíssimo? Cada um construiria, né, o reino dentro de si. Dependeria, né, poderíamos perguntar também se dependeria para a sua instauração, né, instauração do reino, que mais de uma pessoa o reconhecesse. Ficam aí as reflexões que mais para frente nós vamos compreendendo melhor, né? Lá em Romanos, Paulo, né, novamente, aliás, Paulo foi um apóstolo assim fantástico, né? Ele, se nós lermos com atenção, né, com olhos de ver, como disse, se nós lermos as suas epístolas, né, as suas cartas, nós vamos ver que realmente tem algo muito profundo naquilo que ele escrevia, né? Porque ele detinha um conhecimento, digamos assim, muito além da ordinariedade, né? Então, Paulo, em Romanos 14, 17, escreve assim, né? Portanto, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Olha o que Paulo nos disse, né? Ele talvez tenha sido aqui nessa passagem, né? O que mais descreveu, né? O reino de Deus, porque ele não é comida nem bebida. De novo, né? Aquilo que nós iniciamos falando sobre as necessidades materiais do corpo físico, né? O reino que Jesus proclamou não se consubstancia em comida nem bebida, né? Ou seja, aquilo que é do próprio corpo físico, né? Mas, sobretudo, né, diz Paulo, em justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, é muito profundo isso que Paulo nos informa em Romanos 14, 17, né? Jesus também disse, né, em João 18:36, eu estou trazendo aqui algumas passagens bíblicas, né, sobretudo as do Novo Testamento, para fundamentar, né, toda essa conversa que nós estamos tendo aqui nesta manhã.
e para que possamos então fundamentar um pouco mais, né, o que seria, né, ou o que seja o reino de Deus, né. Lá em João 18:36, o próprio Jesus disse, né, a Pilatos naquele interrogatório: meu reino não é deste mundo. Então nós começamos a ter uma noção melhor do que seja o reino de Deus, né? Ele não é visível na aparência, como Jesus disse, né, aos fariseus. Meu reino não é deste mundo, como disse a Pilatos. Paulo, como nós vimos, disse que o reino não se resume, né, à comida nem à bebida, mas sim em justiça, em felicidade, né, em paz, em alegria. Então nós vamos delineando, né, na nossa mente um reino realmente imaterial, um reino que não se encontra nem circunscrito ao tempo, nem circunscrito ao espaço, né? Nós já vamos falar um pouco mais para frente sobre isso. Em Mateus também, no capítulo 3, logo no início, versículos 1 e 2, está escrito lá que naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Que proximidade, né, era essa que João Batista anunciava? Seria uma proximidade física, né? Seria uma proximidade temporal, né? Ou, né, seria uma proximidade na exata medida da vontade de cada um em alcançar o reino de Deus, né? O reino de Deus está tão próximo, né, que ele está em cada um de nós. Talvez João Batista estivesse falando justamente sobre isso, né? Ele está tão próximo e tão ao alcance de todos que ele dormita, né? Que ele dorme esse reino dentro de cada um de nós, né? Em Romanos, de novo, né, em 12, capítulo 12, versículo 2, também está escrito que e não sede conformados com este mundo, né? Paulo dizendo, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Será que essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus não seriam ou não são as bem-aventuranças proclamadas por Jesus? Se são as bem-aventuranças são as próprias do reino de Deus, né? Então, o reino de Deus, talvez, né, no dizer de Paulo, fosse, né, uma sintonia com essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que onde estão essas emanações de Deus, do Criador? Estão expressas em suas leis, né? E onde estão essas leis, né? O Livro dos Espíritos nos informa, na questão 621, que estão na nossa consciência. Então, o reino de Deus, né, realmente cada vez mais, na sequência, né, do nosso estudo, cada vez mais vai se consolidando, né, dentro de cada um de nós mesmos, né? Também em Lucas, né, em Lucas no capítulo 17 e no versículo 20 e 21, também está dizendo que certa vez, né, interrogados pelos fariseus, né, nós já vimos ali uma parte, né, dessa passagem de Jesus, quando ele disse que o reino não vinha, né, de Deus não vinha com visível aparência. Jesus também prossegue dizendo, nem haverá anúncios, ei-lo aqui, ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Olha o que Jesus afirma para o fariseu, né? O reino de Deus já está entre vós. Aqui cabe uma ressalva, né? Porque tem muitas
traduções bíblicas, né, que não está exatamente assim, né, que o reino de Deus está entre vós, né? Algumas dizem que o reino de Deus está dentro de vós ou em meio a vós. Seja como for, né, entre nós ou dentro de nós, enfim, nós podemos daqui também, né, com um mínimo, né, de olhar mais profundo, entender também que se ele está entre nós, ele seria material, então, esse reino de Deus, ou dentro de nós seria então imaterial, né? Então, isso é o que muitas vezes decorre de algumas traduções, né, da Bíblia. Por isso que é bom, sempre quando nós fazemos esses estudos, nós nos aproximarmos o mais, né, que nos seja possível das fontes mesmos, né, ou seja, dos textos originários. Nem sempre isso é possível, né? Mas como eu falei no início sobre a palavra reino, né, que na versão original do grego, né, é basileia, que traduz uma ideia um pouco diferente, né, do que seja aquele reino puramente material. Então isso é importante. De qualquer forma, estando o reino entre nós, dentro de nós, de qualquer forma é um reino que nós, na medida que vamos estudando, vamos descobrindo, né, que ele é um reino que se passa todo, né, no interior de cada criatura. O Espiritismo, quando nós buscamos lá no Espiritismo de A a Z, da FEB, né, nos diz que o reino, né, dos céus, ou o reino de Deus, também algumas traduções trazem como reino dos céus, outras como reino de Deus, é o estado de felicidade proporcional ao grau de perfeição adquirida, está escrito lá. Materialização da felicidade dos bem-aventurados. Obra divina no coração dos homens. Estado de sublimação da alma, criado por ela própria. É um estado de sublimação da alma criado por ela própria, através de reencarnações incessantes, né? Jesus, né, naquela época, falava do seu reino, né, não num conceito temporal, como, né, nós já dissemos anteriormente, mas ele extraía, né, daquilo que ele estava dizendo, né, sobre o reino de Deus, ele extraía para nós, né, adiantava para nós uma grande esperança, né, que nós deveríamos ter na vida futura. E também a transcendência, né, que nós deveríamos cometer os nossos atos, né, ou seja, nós deveríamos nos empenhar, né, para obter, né, para atingir essa transcendência, né, pela qual importava nós sacrificarmos tudo na vida, né, inclusive a própria vida, né? Quem quiser salvar a vida, perdê-la, não é assim, né? Então Jesus trazia também, né? Ele retirava para nós esse conceito de reino, né? Físico para um reino extrafísico, um reino consciencial. O irmão X, no capítulo 3, né? Do livro Boa Nova, ele também nos ajuda, né, nessa compreensão. Então, ele diz que Jesus, né, sentado lá nas adjacências do templo, é mais ou menos assim que ele nos diz lá no livro, né, que Jesus estava sentado lá em volta do templo, em Jerusalém, quando um sacerdote, né, se aproximou e teria perguntado então para Jesus o que ele fazia ali, né? Galileu, o que você faz aqui, né? E aí Jesus teria então replicado, né, respondido que passava ali porque estava buscando a fundação do reino de Deus. Aí
o fariseu então zombou de Jesus, né? Reino de Deus, né? Até de uma maneira irônica, né? E ainda perguntou para Jesus, né? O que você pensa que isso seja, né? Perguntando a Jesus o que Jesus pensava, o que seria o reino de Deus, né? E Jesus, como sempre preciso, amoroso, fraterno, mesmo em situações dessa natureza, né? Que se passa aqui no relato do irmão X, Jesus então responde: esse reino é obra divina no coração dos homens. Olha que bonita, né? Essa resposta de Jesus. O reino, então, é uma obra divina, né? No coração dos homens. E aí, se nós analisarmos palavra por palavra, né? O que está por detrás, né, de cada palavra, qual é a ideia que Jesus traz representada em cada palavra, nós vamos compreender, né, ou nos aproximar muito da compreensão do que seja esse reino anunciado por Jesus. Não vamos explorar aqui palavra por palavra, porque o tempo já está avançando, mas depois, né, fica aí o convite para que nós busquemos o sentido de cada palavra, né? Esse reino é obra, o que seria obra, divina, o que seria divina, no coração, o que seria coração, coração físico, órgão físico, dos homens da humanidade, né? Então, cabe aí a reflexão depois, com mais vagar por cada um de nós, né? Então, é uma obra divina, segundo a resposta de Jesus. Ou seja, de acordo com essa resposta, né, esse reino então está no íntimo, né, como uma potencial força que, que, deve, que deve nascer e desenvolver-se, né, no interior da alma humana, unindo-a com Deus, né? Embora esse reino já esteja, né, em potência, então, em cada um de nós, né, na consciência, não basta isso, né? É uma semente que precisa ser regada, precisa ser cuidada para que ela cresça, floresça e fruteça, né? Por isso que ele está, né, esse reino em cada um de nós, e cabe a cada um de nós, né, por dever mesmo, né, construir esse reino, né, regá-lo, realizá-lo, né? E aí, o que é realizar, né? Realizar no sentido mais transcendente, é dar realidade àquilo que é real e está oculto. Aliás, porque aquilo que efetivamente é real é aquilo que transcende a matéria, né? Aquilo que é perene. E tudo o demais, que é impermanente, que é efêmero, que é passageiro, tudo o demais seria, numa visão mais transcendental, assim considerada, seria irreal. Não que a matéria não seja real, não é isso que se está a dizer, né? Mas essa realidade mesmo é somente aquela que é, aquela que sempre existiu e, portanto, permanecerá pela eternidade. Tudo o demais é irreal, porque um dia irá desaparecer. Dentro, né, dessa realidade e dessa irrealidade, há a necessidade de nós efetivarmos a realização. É trazer para um plano de impermanência, essa realidade que está além daquilo que nos é visível, daquilo que nos é tangível. Por isso, esse o nosso dever, é a realização do reino de Deus em nós. Interessante, né? Nós falamos que Jesus descreveu o reino, né? Mas por aproximação, por comparação, e ele usa, né, não só para o reino, como em outras passagens também, né, claro que de uma forma metafórica, né, o grão de mostarda, porque o grão de mostarda é um dos grãos, né, uma das sementes menores que existe,
né? É uma das menores sementes. Salvo engano, ela era utilizada, essa semente, como medida naquela época, medida de peso, né? Naquela época. Então, e a parábola nada mais é do que justamente isso, né? É aquele que ensina por parábolas, ele recolhe ali das circunvizinhanças, né? Ali dos costumes, né? Os elementos para construir a sua história, né? E dentro dessa história trazer um fundo moral, né? De cunho moral, um ensinamento oculto dentro dessas histórias. Então, essa é a parábola. Então, o grão de mostarda, Jesus se valeu, né, dessa metáfora justamente por isso. Era um dos menores grãos, né, de semente, né? Não é o menor, mas um dos menores. Ele tem pouco mais de 1 milímetro, né? Mas, por outro lado, ele cresce, né? O próprio Jesus disse, né, na sua passagem lá, que ele cresce e se transforma em arbusto, se transforma em uma árvore, né? Então, um grão diminuto, ele se transforma aí num arbusto, né? Que é o arbusto da mostarda, né? Em suas variedades. Então, esse crescimento, esse desenvolvimento do grão de mostarda é que Jesus trouxe na sua parábola, do reino de Deus, porque ele começa pequenino, invisível praticamente, dentro de cada um de nós. Mas se nós cuidarmos dele, né, ele cresce, né, ele extrapola aquela pequenez inicial e, enfim, gera alimento, né, gera repouso, né, porque até as aves, né, Jesus disse na parábola que até as aves dos céus nele fariam então o seu pouso, né, o seu descanso. E também, porque metáfora, né, aves, né, podemos entender que essas aves, né, que vêm repousar, né, já no produto final daquele pequeno grão, né, essas aves seriam então os espíritos, né, que já elevaram a sua consciência e alçam voos maiores no plano espiritual, né, que vem então se beneficiar, vem repousar nesse reino de Deus iniciado inicialmente no coração de cada um de nós de uma forma até invisível, né? Então olha que bela, né, essa visão, né, do ensinamento do grão de mostarda, né? Então, assim também é a vida, né, comparada com o grão de mostarda, né? Ela é realizada, né, a vida é realizada plenamente, sempre a partir de diminutos, né, de pequenos inícios, né, pequenos recomeços, né, aparentes e insignificantes ações, gestos, palavras, né, pensamentos, sonhos, né? Desde que, claro, né, esses pequenos inícios, né, ou esses diminutos atos, ou aparentes, né, insignificantes ações, que só os conhecem Deus e a própria consciência, né, porque de tão pequenos, de tão invisíveis, só a nossa própria consciência e Deus, né, o Criador que os conhecem, né, desde então que todos eles sejam convergentes, né, à vontade do Criador, ou seja, busquem a sintonia com as leis maiores de regência da vida, né? Assim também a fé, né, ainda que seja pequena, já poderá realizar grandes feitos, né, transmutar de lugar até montanhas, como o próprio Jesus disse. É claro que não se falava de montanha física, né, mas as grandes dificuldades da vida, né, nós ainda que tenhamos apenas uma pequena fé, já temos condições de transmudar, de transmutar, de transformar essas grandes dificuldades, né, representadas pela montanha em talvez planícies serenas, tranquilas e aprazíveis, né, na nossa caminhada. E assim também o reino de Deus, né, uma pequena porção realizada, né, tornar-se-á, né, é possível de se tornar num imenso reino, né, em que graça, né, em que cresce, que floresce, em que medra o amor e a felicidade. E aí, então, poderia abrigar, né, essas aves, né, em seus ramos, né,
ou seja, né, poderia abrigar ali os espíritos que já alçam voos, né, nas grandes plenitudes do mundo da própria espiritualidade, né? Olha que interessante. Nossa, meu Deus, o tempo já foi quase, né? Então nós teríamos como valores, né, que consolidam, que sedimentam, enfim, que alicerçam, né, esse reino, né, que nós estamos todos construindo, né, e esse estudo faz parte dessa construção também, né, esse reino nele, né, a verdade, a justiça, a paz, a fraternidade, o perdão, a própria liberdade, a alegria, enfim, né? Todos esses valores, né? Todas essas virtudes, né? Fazem parte desse reino de Deus e cabe a nós, a cada um de nós, né? Desenvolver essas virtudes, né? Em nosso ambiente, né? Espiritual, de forma que todas elas depois, né? Essas virtudes, todas elas depois se consolidem numa virtude maior, numa virtude única, né, que é a mãe de todas, que é o amor, né, divino. Então, o reino dos céus é como se nós buscássemos, né, buscássemos um meio de nos unificar com Deus, né, de sermos unos com Deus. E que cada ação nossa aqui na Terra deveria ser como se estivéssemos praticando essas ações no céu, né? E não é céu físico que falamos, né? É esse céu de bem-aventuranças. É praticar, né? É sentir incessantemente a presença de Deus, né? E assim sacralizarmos cada agir, né? Fazer com que cada ação, que o nosso trabalho seja um próprio louvor a Deus, porque esse mesmo Deus está presente incessantemente, né, em nós. É perceber, né, é manifestar em nós a natureza divina, que já possuímos, né, em estado latente, né. Não mais, então, não mais aquela obediência compulsória, né? Aquela obediência compulsória de um código de leis humanos defasados, né? Como era a época de Jesus, né? Como um código de leis do passado que atuava no ser humano de fora para dentro, né? Impunha, né? Compulsório. Nesse reino de Deus não há lugar mais, né, para essa compulsoriedade, né? Nesse reino vige, né, tem vigência a consciência desperta. Olha que bonito, né? A consciência desperta, ou seja, ali ocorre uma voluntária, não mais uma compulsória, mas uma voluntária obediência, né? A um código também, mas não aquele código passageiro de leis mundanas, né? Mas um código de leis morais universais, que é o próprio evangelho crístico, né? E assim atua de dentro para fora, né? De dentro para fora. Bom, já estamos terminando, por fim, né? Por fim, nós poderíamos, assim, se pudéssemos, né? Se tivéssemos essa capacidade de resumir, né? Como que se vai resumir, né? Essa grandiosidade, essa ingente, né? Essa enorme verdade que é o reino de Deus, né? Mas enfim, né, numa tentativa apenas aqui pedagógica, né, de auxílio, né, para construirmos todos o nosso conhecimento, um modesto auxílio, né, diga-se de passagem, nós poderíamos dizer que o reino de Deus, a construção do reino de Deus, passa necessariamente por vencer-nos a nós mesmos. Nós somos o nosso único inimigo, né? Nós precisamos nos vencer pelo conhecimento, pelo estudo, pela dedicação, né? Pela alegria mesmo, né?
de sempre estar buscando esse conhecimento que enriquece, que enobrece e que nos eleva e nos enleva a um só tempo, né? Tanto que, se nós buscarmos aí na sabedoria antiga, Buda, por exemplo, né, ele nos disse, né, em uma brilhante verdade, né, por mais que na batalha se vença um ou mais inimigos, a vitória sobre si mesmo é a maior de todas as vitórias, né? Tem um provérbio, né, uma sabedoria indígena, né, dos indígenas do norte da América, né, dos Sioux, né, do povo Sioux, que olha que grandeza, né, que simplicidade, né, mas ao mesmo tempo que grandeza, que ensinamento desse provérbio dos indígenas Sioux, né? Quando compreendermos profundamente a verdade dos nossos corações, saberemos louvar, amar e agradecer ao grande Espírito. Olha que linda, né? Essa mensagem que nos legou aqui o povo Sioux, né? Quando compreendermos profundamente a verdade dos nossos corações, saberemos louvar, amar e agradecer ao grande Espírito. E Lucas também, né, evangelista Lucas, no capítulo 17, no versículo 33, ele também relata aqui uma passagem de Jesus, quando então o mestre, né, teria dito assim, que qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Parece paradoxal, parece contraditório, mas não é, né? Jesus valia-se então de metáforas, palavras, né? Trazia toda uma sabedoria que residia, né? Que permeava todas as palavras que ele dizia e que cabe a nós, né, aprofundar nesse conhecimento, né? Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, é quando nós, até já dissemos isso, né? Quando nós ligamos importância demasiada àquilo que é desnecessário, né? Quando nós nos importamos demais ou apenas e tão somente, né, com as questões da matéria e esquecemos-nos da verdadeira essência, né, que são as questões do espírito, né? Então, de alguma maneira, realmente é preciso perder-se para se encontrar. Perder aquilo que é efêmero para se encontrar naquilo que é perene, que é eterno, né? Que abriga os valores imorredouros da nossa existência. E até aqui, para, parafraseando, né, um poeta, né, parafraseando um poeta, que diz mais ou menos assim, né, isso de se ser o que se é ainda nos levará a ser aquilo em que nos tornaremos. Olha a linguagem poética, né, também nos auxiliando nessa compreensão. Isso de se ser o que se é ainda nos levará a ser aquilo em que nos tornaremos. E para finalizar, então, né, para finalizarmos, vamos deixar aqui um texto, um breve texto, né, que eu fiz para que nós possamos, então, encerrar, né, o estudo de hoje. Importa, então, que divinizemos nossa humanidade, reconduzindo-a à sua origem divina. O homem material busca apenas a satisfação e sobrevivência do corpo, alimento, posses e prazeres. O homem divino, ao contrário, entende ser o corpo apenas o lar temporário ou o veículo perecível para a expressão do espírito imortal, e dele cuida com a necessária responsabilidade, como quem recebe um depósito do qual deverá prestar contas oportunamente. Porém, sua consciência permanece inamovivelmente centrada em Deus, o Criador, cuja grandeza
busca realizar em si mesmo. O homem material enceguecido é do mundo. O homem divino, desperto, está no mundo. Aquele, o material, se julga o centro e tudo o mais lhe orbita. Este sabe ser uma consciência imortal que orbita um núcleo eterno, a consciência divina de Deus. Aquele, o homem material, supõe que todos lhe devem servir. Este, o homem espiritual, reconhece que deve servir a todos. Enfim, o homem divino é aquele que busca, em primeiro lugar, o reino de Deus. Está aí, meus amigos, né? O nosso humilde, o nosso singelo estudo desta manhã, né? Espero de coração ter contribuído, né? Para que os irmãos possam refletir acerca desse instigante, né, e reconfortante tema, né? Esse, então, foi o propósito da conversa desta manhã. Fiquemos todos com Deus e vamos para a nossa prece final, né? De novo, vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, buscando doravante com maior assiduidade o seu reino, o reino de Deus. Agradeçamos também a Jesus, o mestre amigo, escultor de almas, inigualável em sua sabedoria e ensinamentos, cujo evangelho de amor nos envolve a todos como um sublime convite para participarmos também desta ceia eterna, né? Agradecemos também aos mentores da nossa casa espírita que certamente nos auxiliaram, nos sustentaram e nos intuíram acerca dos ensinamentos, né, que deveriam ser versados, né? Inspirando a voz que falou, né, e os ouvidos também que ouviram. Agradecemos também aos nossos mentores individuais, peçamos a Deus e aos mentores a bênção, né, a cada um de nós, aos nossos propósitos, a bênção aos nossos lares, enfim, que nos abençoe a todos, que nos abençoe a nossa casa planetária e que cada vez mais, como grão de mostarda, cresçamos em direção ao infinito. Que assim seja. Obrigado e um abraço a todos. Fiquemos com Deus.